livro que eu diminua. Encontrando alegria duradoura na era do eu. J.N. Ocean, Introdução. Sentei-me exausta no chão do meu dormitório, meus olhos quentes, minha cabeça latejando. Meus ductos lacrimais estavam secos, e minha mente se arrastava imaginando como eu tinha acabado assim. A tristeza que me envolvia era estranha. Sempre fui feliz e bem-sucedida, as coisas geralmente iam bem para mim. E agora não conseguia nem identificar o que estava me golpeando. Eu tinha 18 anos e estava curtindo meu quintessencial primeiro ano de faculdade. Meus dias eram repletos de pátios verdes, aulas cativantes e reuniões sociais. Que motivo havia para chorar? E mesmo assim, dia após dia. Durante semanas fui atingida por uma dor que parecia, em princípio, não ter nenhum motivo. Eu estava apenas pesarosa. Hoje penso naqueles dias com gratidão. Posso ver que eles foram um presente da graça, uma ferramenta nas mãos de Deus para me aproximar dele. Mas naquele momento eu me sentia como se estivesse debaixo d'água, incapaz de recuperar o fôlego, desorientada por nadar com tanta força e não alcançar progresso algum. Talvez você se identifique com isso. Talvez você também tenha traçado uma rota e trabalhado arduamente apenas para atingir uma meta que não lhe trouxe o que imaginava. Embora a faculdade tenha sido a primeira vez que encontrei tal desilusão, ela não seria a última. Como jovem esposa, aprendi rapidamente que o casamento não era exatamente o que eu havia previsto. Minha entrada na vida profissional como jovem adulta estava repleta de decepção. Até minha vida no ministério cristão teve sua parcela de vales. Minha meia-idade também, uma estação que supõe ser o ápice, o clímax, o lugar de destino, não corresponde aos filmes ou às imaginações que eu tinha quando jovem. Quantas vezes você chegou ao seu destino desejado apenas para descobrir que eles não cumpriram o que prometeram? Ficamos cansadas, cínicas, decepcionadas com o que a vida trouxe para nós. Nas 2 décadas que estive no Ministério de Mulheres, encontrei essa história repetidas vezes. Minha amiga Leila sempre quis uma grande família. Agora que ela é a mãe de 5 filhos, está frustrada, ressentida por seu marido não ajudar em casa e se afogando em questões comportamentais com vários de seus filhos. Uma amiga solteira, Andrea, subiu a escada do mundo corporativo com elegância. Embora esteja indo bem com um salário de 6 dígitos e tenha o estilo de vida de negócios que sempre quis, ela tem descoberto que essa vida está aquém da satisfação pessoal que imaginou. E então a Dana, que parece ser bem-sucedida em tudo o que faz, trabalho, maternidade, igreja, esporte dos filhos, o pacote todo. Mas, em particular, ela confessa que se sente um fracasso em todas essas coisas e que, se pudesse, fugiria, mesmo que fosse para ter uma pausa e uma fraca tentativa de encontrar uma paz temporária. Essas histórias e confissões não são exclusivas das senhoras que compartilham seus fardos no estudo bíblico. O mundo, em geral, também percebe esse fenômeno. Nosso momento atual é testemunha de uma população crescente de mulheres feridas. Embora eu não recomende recorrer à Oprah para obter conselhos, seu império acompanha de perto as mulheres americanas de hoje. Um artigo da Oprah.com intitulado The New Midlife Crisis for Women, a nova crise de meia-idade para as mulheres, capta o que estou falando. O artigo cita pesquisas que dizem que a felicidade das mulheres decaiu tanto absolutamente quanto em relação aos homens desde o início da década de 1970, até meados dos anos 2000. Mais de 1 em cada 5 mulheres fazem uso de antidepressivos. Vejo isso em minha própria cidade, onde a deterioração da saúde mental das mulheres é uma grande preocupação de saúde pública. A taxa de suicídio entre as mulheres é excepcionalmente alta aqui nos subúrbios de Denver, de acordo com um trabalhador de serviços humanos do condado. Um amigo que é socorrista de emergência compartilhou que sua equipe frequentemente responde a chamadas 911 de mulheres que tiveram uma overdose de drogas e álcool, geralmente no meio do dia. Uma vizinha próxima perdeu recentemente seus direitos sobre os filhos após levá-los à escola enquanto estava intoxicada. O que está acontecendo? Por que as mulheres, desde a adolescência até a meia-idade ou mais, estão definhando? Temos hoje maior acesso à educação, mais oportunidades profissionais, riqueza e autodeterminação do que nunca. Aparentemente podemos ter tudo, ou pelo menos muito mais do que tínhamos no passado e consideravelmente mais do que mulheres em outras partes do mundo. E ainda assim, estamos mais deprimidas do que nunca. Não foi isso que o doador da vida pretendia. De volta ao chão do meu dormitório universitário, sentei-me com minha Bíblia empoeirada que eu trouxera para a faculdade, mas nunca abrirá. Embora acreditasse em Deus, não conhecia a sua palavra. Naquela noite, porém, agarrei-me a ela como se fosse uma corda de salvamento,
procurando algo mais, algo para me ajudar a recuperar o fôlego, encontrar a paz e me curar. Cheguei ao final do Evangelho de Mateus, onde Jesus foi ao jardim do Getsêmani para orar antes que suportasse a cruz. O que me cativou foi que mesmo em sua indizível dor, Jesus orou ao Pai: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26:39. Na brutalidade emocional do Getsêmani, vi um filho entregar-se docemente a seu pai, confiando nele com uma dor imensurável. Minha alma também ansiava por confiar. Na época eu não pensava e não penso agora que meu sofrimento estivesse no mesmo nível do de Jesus. Mesmo naquele tempo, como uma leitora inexperiente da Bíblia, percebi que meu vale de desespero não era nada comparado aos prós e contras de estar pendurado numa cruz e suportar o peso dos pecados do mundo. Mas naquelas páginas, eu sentia que Deus estava pronto para me curar. Ele queria dar alívio à minha tristeza. Através de sua palavra, parecia que Deus estava me dizendo: Jen, eu vou te curar, mas você tem que me dar todo o seu eu. Naquele vale, eu sabia que o Senhor estava me pedindo que me rendesse. Eu não sabia o que isso significava ou como poderia fazê-lo, mas eu ansiava por ser curada. Se você também se encontra sentada em um chão, então este livro é para você. Talvez você esteja no chão da sala de reuniões do escritório, ou no chão do quarto do bebê com fraldas na altura dos joelhos, ou no chão do seu quarto perguntando-se como consertar seu casamento. Talvez você esteja em um chão em outro país, ou no coração de uma cidade, ou no meio do nada. Você pode estar em um chão que nunca imaginou ou talvez esteja sentada exatamente onde esperava estar, mas as coisas não estão acontecendo como você pensava. Ou talvez você não esteja no chão de maneira alguma agora. Se as coisas estão indo realmente bem para você, regozije-se. Mas sabemos que em nosso mundo caído, promessas são quebradas e sonhos nem sempre se tornam realidade. É provável que um momento ao chão esteja chegando. Neste lado do céu, ninguém fica incólume. Onde quer que se encontre, como mulher nesta era, você provavelmente está lutando contra um pouco de desilusão, desencanto ou decepção com o que a vida lhe trouxe. Este livro irá explorar de que modo chegamos aqui e como podemos nos aproximar da vida abundante que Jesus prometeu aos que creem. João 10:10. Uma breve palavra de advertência antes de começarmos. Este livro não se destina a abordar os verdadeiros desafios da depressão clínica. As páginas que se seguem são escritas tendo em mente o desânimo que é comum entre as mulheres de hoje. Se você suspeita que está passando por uma doença mental significativa, por favor, procure a sabedoria e o tratamento de um especialista. Nos próximos capítulos, examinaremos as normas e as práticas sociais que nos conduziram à nossa atual crise de infelicidade. Vamos recuar e perguntar por que a sabedoria do mundo não nos deu o que prometeu. Discutiremos especificamente sobre a razão pela qual as mulheres cristãs estão desanimadas. Porque quase metade das mulheres que frequentam a igreja dizem não experimentar nenhum apoio emocional lá. Depois de diagnosticar como chegamos aqui, voltaremos nossos corações e nossas mentes para a palavra de Deus. Como Deus nos fez? Ao que Ele nos chamou? Como exatamente o Deus da esperança nos enche de todo gozo e paz? Romanos 15:13. Ao virarmos estas páginas juntas, espero que cheguemos a uma compreensão mais completa do Evangelho. É a história da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. É a mensagem de salvação. E é também nossa esperança diária e nossa fonte de força para o que quer que venha. Deus nos chama a nos enraizarmos em Cristo Jesus, o Senhor, a sermos edificadas e a nos estabelecermos nele. Colossenses 2:6 e 7. Quando fizermos isso, encontraremos a alegria duradoura que procuramos. Capítulo 1. O canto da sereia do eu. Estou me aproximando do meu 40º aniversário. Em apenas algumas semanas meus amigos e familiares se reunirão para celebrar e mal posso esperar por isso. 40. Essa é uma idade muito esperada. Você sabia que a partir de 1970, Jennifer foi o nome mais popular na América do Norte durante 14 anos seguidos? Uma notícia chamou isso de Jennifer Juggernaut porque nunca houve outro fenômeno de nome como esse. Há uma geração inteira de nós. Cerca de 1 em cada 3 meninas em todas as minhas salas de aula, desde o jardim de infância até a faculdade, chamava-se Jennifer, Jen ou Jenny. Ou será que se escreve Jenny? Minhas folhas de exercício da escola primária revelam que nunca consegui descobrir isso. Estamos em todos os lugares. Nós, Jennifers, nascemos quando os filmes favoritos dos Estados Unidos eram Grease, Os Embalos de Sábado à Noite, Guerra nas Estrelas e A Pantera Cor-de-Rosa. Bem moderno. As calças boca de sino e os trajes de lazer marcaram a cena da moda.
Em minhas fotos de nascimento, meu pai está arrasando com uma gravata borboleta. O cabelo da minha mãe está cortado no estilo do então popular pajeboy. Com o senso de moda de meus pais, você sabe que eu tinha que ser uma Jennifer. Apenas mais um sinal dos tempos. Algumas das minhas primeiras lembranças dos anos de 1980 incluem modas que agora vejo novamente quando vou às compras com minhas filhas: calças de cintura alta e blusas cropped, ombreiras, jaquetas jeans e pochetes. Sou a favor do jeans. No ano passado os chamávamos de mom jeans, mas minhas filhas juram que os jeans de cintura alta são diferentes e incomensuravelmente superiores ao mom jeans. Seja qual for o caso, esta mãe quase quarentona tem o prazer de dizer sayonara para o jeans de cintura baixa. Mas será que temos que ser tão rápidas ao receber de volta as pochetes e as ombreiras? Se você é capaz de identificar qualquer um desses artigos de moda popular, então pode ser que você faça parte da geração X, da qual, por pouco, não sou membro. A data de corte é 1981. Os millennials marcam as crianças nascidas logo depois de mim, nos anos 80 e 90. Alguns cientistas sociais chamam a nós quarentões de xenials, porque estamos muito próximos da linha. Portanto, se você é uma millennial, digamos que somos colegas. De qualquer forma, em meu coração sinto-me como se tivesse acabado de sair da faculdade. Uma geração de problemas pioneiros. Nós, cujas idades atualmente abrangem os 20, 30, 40 e 50 anos, temos mais do que o retorno de ombreiras para lamentar. Ainda estamos lidando com as coisas difíceis que nos acompanharam quando atingimos a maioridade. Somos apelidadas de geração do divórcio, porque os casamentos desfeitos atingiram seu auge em 1980. Essa onda de divórcios coincidiu com a Revolução Sexual. 6 À medida que nossos pais se libertaram de seus casamentos, eles também encontraram liberdade nas novas normas de relações casuais e expressões alternativas de sexualidade. Como a primeira geração que ficava sem supervisão após a escola, nos encontrávamos sozinhas em casa, tentando descobrir o que era o que e quem era quem. Crescemos em tempos incertos, com certeza, uma geração de promessa pioneira, mas os tempos também foram empolgantes. Nos Estados Unidos, demos as boas-vindas ao Título IX, uma lei de direitos civis que diz que ninguém pode ser excluído de qualquer programa de educação com base no gênero. Minhas amigas e eu sentimos os efeitos do Título IX principalmente no mundo esportivo. Os esportes femininos começaram a receber mais atenção e financiamento, e todas nos encontrávamos no campo de futebol durante as tardes, acompanhando os meninos. O refrão comum de nossas treinadoras e professoras era: qualquer coisa que os meninos possam fazer, vocês podem fazer melhor. Minha escola secundária tinha até mesmo algumas chutadoras esperançosas de irem para a equipe de futebol dos meninos. Claro, estávamos avançando com dificuldade em nossa turbulenta vida doméstica, mas nossos dias de escola e nossos círculos sociais estavam cheios de possibilidades. Seja o que você quiser ser, as pessoas nos diziam. Nosso único limite era a nossa imaginação. Eu era a editora-chefe do jornal da minha escola secundária durante aqueles dias que guardavam tanto potencial. Recentemente encontrei um jornal antigo com um editorial escrito por esta que vos fala. Ele foi escrito não com pouca dose de atrevimento. A essência era a seguinte: as meninas estão preenchendo as salas de aula de honra e colocação avançada, AP ou advência de placimente. No original, mas onde estão os meninos? Foi uma celebração do Título IX. Nós meninas estávamos realmente avançando, até mais do que os meninos. Pelo menos no meu contexto, estávamos devorando todos os prêmios e todas as bolsas de estudo e nos encaminhando para futuros promissores nas melhores faculdades. O mundo estava torcendo por nós. Nós podíamos sentir isso. O poder feminino estava nos impulsionando para além de onde nossas mães e avós jamais haviam estado. Estávamos decididas a tomar de assalto a barreira invisível que separava as mulheres dos homens. Nossas visões estavam voltadas para nos tornarmos COR, empresárias, engenheiras, professoras, advogadas, médicas ou, no meu caso, locutora de televisão. Nossas predecessoras estavam entusiasmadas por nós, mas não sabíamos de nada. Com muita confiança, nós nos lançamos no mundo das mulheres. Você consegue. O otimismo de nossas mães e o espírito do você consegue que inundou a nós, garotas, nos atiraram à idade adulta. Algumas de nós obtiveram diplomas, começaram carreiras, encontraram maridos, tiveram filhos, desempenharam papéis importantes em nossas comunidades, na política e nas igrejas. Você pode ter tudo, disseram-nos elas na época e continuam nos dizendo agora. E nós certamente estamos tentando.
A maioria das mulheres que conheço trabalham em tempo parcial, integral ou de casa, ou possuem seus próprios negócios, são voluntárias, criam filhos, participam de esportes e clubes locais, servem em suas igrejas, fazem exercício físico, se esforçam para colocar comida saudável na mesa, mantêm vidas sociais ativas, pensam globalmente, compram localmente, e a lista continua. Estamos fazendo malabarismos com lavanderia, promoções, caronas solidárias e escola dominical. Poder feminino. O ar cultural que respiramos nos enche de otimismo. E assim respiramos fundo e continuamos correndo rumo ao objetivo. Crie seu próprio destino. Seja você. Alcance as estrelas. Você pode criar a si mesma. Você está no comando da sua própria felicidade. Você recebe o que você dá. Nunca deixe que eles te vejam suar. Siga seus sonhos. Faça acontecer. Você é suficiente. Estamos todas tentando alcançar essa estrela dourada inatingível, tornar-se a mulher que a sociedade diz que podemos ser. Continuamos a nos puxar para cima por iniciativa própria, engolindo nosso café e olhando no espelho para nos lembrar. Você consegue, irmã. Vá em busca dos seus sonhos. Mas então, quase sem exceção e como se fosse um aviso, chegamos ao fim de nós mesmas. A xícara de café está vazia. O pensamento motivacional silencia. Nós colapsamos no sofá. Estamos cansadas. Isso não está funcionando. Alguém mande ajuda. Conseguimos. Então, por que estamos tão tristes? O movimento feminista realmente nos proporcionou melhor remuneração, igualdade de direitos e mais respeito em muitas esferas da sociedade. As mulheres de hoje estão em dívida com aquelas que existiram antes de nós. Sou grata por muitos dos frutos gerados pela libertação das mulheres. Sem aquelas que vieram antes de mim, eu provavelmente não seria uma estudante de cultura e teologia nem estaria escrevendo este livro. Mas mesmo quando celebro as mulheres fortes do passado e do presente, também me pergunto o que realmente está acontecendo. Nós, mulheres geniais que saíram imediatamente para a vida adulta com muita promessa e antecipação, não estamos nos regozijando da maneira que eu acho que nossas antepassadas imaginavam que nos regozijaríamos. As coisas não estão saindo de acordo com o planejado. Sermos mulheres autodidatas está nos desgastando. Os pesquisadores descobriram que, embora as circunstâncias da vida das mulheres tenham melhorado muito nas últimas décadas através da maioria das medidas objetivas, a felicidade delas diminuiu, tanto em termos absolutos quanto em relação aos homens. Nos Estados Unidos, a saúde mental e emocional feminina está em crise. Um estudo do Centro de Controle de Doenças revela que nas últimas 2 décadas aproximadamente, as taxas de suicídio entre as mulheres aumentaram 50%, e entre as meninas de 10 a 14 anos triplicaram. Devemos nos perguntar, se as coisas deveriam estar cada vez mais esperançosas, por que estamos cada vez mais desesperançadas? Os cientistas sociais estão divididos sobre o porquê de as mulheres e as meninas estarem em dificuldades. Alguns apontam para o fato de que os homens ainda ocupam os cargos mais bem pagos, os mais altos níveis de cargos eleitos e conquistam um maior respeito. Alguns culpam a má conduta sexual. Como mostra graficamente o movimento #MeToo, muitos referem-se ao fato de que, embora as oportunidades tenham sido amplamente abertas fora de casa para as mulheres, nós ainda cuidamos de tudo dentro de casa. Isso é chamado de segundo turno e é primariamente ocupado por mulheres. Alguns dizem que estamos muito ocupadas e que nada tem recebido a atenção que merece. Muitos acreditam que a mídia social tem um papel importante nisso. Como chegamos nesse ponto? Temos um mapa na mesa de nossa sala de jantar sobre o qual nossa família adora se debruçar após as refeições. 3 das minhas 4 filhas nasceram na Ásia. Após a infância delas lá, nos mudamos para a Europa. Acabamos voltando aos Estados Unidos a tempo da adolescência e da juventude delas. Quando olhamos para o mapa, lembramo-nos de nossos lugares preferidos no Japão e na Tailândia. Concentramo-nos na República Tcheca e nos lembramos de nossas viagens pelas estradas da Europa. Traçamos nossos dedos em 3 continentes e nos lembramos de como chegamos aqui, no Colorado. Cada país desempenha um papel importante em quem minhas filhas são hoje. Esses lugares são o motivo pelo qual o arroz frito e o lamen são os comfort foods delas. Eles são o motivo pelo qual elas adoram sushi e a razão do curry japonês e o goulash tcheco serem iguarias em nossa casa. Os pontos da viagem revelam por que elas falam uma segunda língua e por que ainda estão desnorteadas com o futebol americano, com as mercearias e com o material escolar. Olhar esse mapa e nossa história compartilhada nos lembra do motivo pelo qual somos quem somos hoje e como chegamos aqui. E assim é com este momento na história global da mulher.
Se quisermos entender quem somos hoje, devemos rastrear nossos dedos ao longo do mapa para descobrir como chegamos a este momento paradoxal de grande oportunidade e de grande desânimo. Cosmovisões ocidentais e as mulheres. Nossa condição atual não é apenas o transbordamento do movimento de libertação da mulher ou do título IX. Ela não está enraizada apenas nas mídias sociais ou no trabalho de 2 turnos que muitas de nós estamos fazendo. Não é simplesmente o resultado de armadilhas e pressões dos tempos modernos. Ao contrário, chegamos aqui seguindo o progresso natural das cosmovisões do Ocidente durante os últimos 100 anos. Na verdade, estamos exatamente onde nosso caminho nos levou. As cosmovisões do Ocidente nos trouxeram até aqui, quer percebamos ou não. Uma cosmovisão é exatamente o que parece, a maneira como nós, enquanto grupo, uma família, um grupo de pessoas, uma nação, vemos o mundo. As cosmovisões respondem às nossas grandes perguntas sobre a vida. O que é real? Quem nós somos? Como chegamos aqui? Existe um Deus e se existe, como é ele ou ela? Qual é o sentido da vida? O que deveríamos estar fazendo aqui? Como sabemos a diferença entre o certo e o errado? O que acontece quando morremos? As cosmovisões são sutis. Inspiramo-las e expiramo-las, geralmente sem sequer sabermos. Consideramo-las como algo garantido. Elas são nossas reações automáticas que dizem claro, é assim que as coisas são. A menos que você tenha passado tempo refletindo sobre o porquê de você pensar da maneira como pensa. É provável que sua cosmovisão tenha se desenvolvido sem que você realmente notasse. Uma corrida rápida pelas cosmovisões. Fique comigo aqui. Vamos tirar um minuto para traçar as importantes cosmovisões das últimas centenas de anos para que possamos ter um entendimento melhor sobre como chegamos nesse ponto. Nossas cosmovisões não foram moldadas no vácuo. Elas são o culminar de pensadores influentes e de formadores de cultura. Os pensadores abaixo são os ancestrais da nossa cosmovisão. Podemos ser tentadas a pensar que eles não têm nada a ver conosco, mas eles têm desempenhado um papel importante em como você e eu enxergamos o mundo no século XXI, anos 1600. A filosofia ocidental começou, na verdade, nos anos 1600 com a Idade da Razão, cujo pai é René Descartes. Ele é famoso por dizer, penso, logo existo. Essa citação resume bem a ideologia daquela época. É por causa da razão, ou da racionalidade, que podemos saber tudo. Embora sutil, esse foi o começo do nosso olhar para nós mesmos como fonte de sabedoria, de vida e de propósito. Anos 1700. O iluminismo estava rapidamente nos calcanhares de Descartes, com pensadores como Jean-Jacques Rousseau, nascido na Suíça. Rousseau é famoso por rejeitar qualquer coisa que limitasse a liberdade do eu. Ele é o pai do movimento. Se isso te faz sentir bem, faça. Estamos definitivamente vivendo o legado do pensamento de Rousseau hoje. Os anos 1700 foram uma era de revolução. As revoluções francesa e americana tiraram os grilhões da Igreja e do Estado. Com Rousseau, os pensadores europeus e do Novo Mundo priorizaram o indivíduo acima da instituição. Anos 1800. O início da orientação para si mesmo como autoridade nos anos 1600 e a rejeição da Igreja e do Estado nos anos 1700 transformaram-se na filosofia moderna dos anos 1800. O americano Ralph Waldo Emerson triunfou sobre a autossuficiência, dizendo: cada um por si, impulsionado a encontrar todos os seus recursos, esperanças, recompensas, sociedade e divindade dentro de si. O filósofo alemão Karl Marx também defendeu a autonomia total. Ele disse: um ser só se considera independente quando está sobre seus próprios pés, e ele só está sobre seus próprios pés quando deve sua existência a si mesmo. Sabemos hoje que, embora muitos tenham sido atraídos, e ainda o sejam, pelas promessas de equidade de Marx, sua influência levou à autodeificação dos líderes totalitários ao longo do século XX. A aplicação de sua cosmovisão à política causou a morte de milhões na Rússia, China, Camboja e em outros lugares. Charles Darwin nos convenceu de que evoluímos por acaso e por mutação, em última análise, nos libertando de qualquer obrigação para com o Criador ou Deus fora de nós mesmos. Darwin, Marx, Emerson e outros pensadores do século XIX nos levaram a definir nossa própria realidade. Decidiremos por nós mesmos como chegamos aqui, para que servem nossas vidas e o que é real. Anos 1900. O quase imperceptível transbordar das águas que começou nos anos 1600 com o racionalismo ganhou impulso ao longo dos anos 1700 com a rejeição da Igreja e do Estado, e se tornou uma onda de maré nos anos 1800 com a elevação da autossuficiência, autoexistência e autodeificação.
O tsunami varreu nosso valor de perseguir a verdade objetiva e nos carregou até meados dos anos 1900, nos colocando diretamente no movimento existencialista. Quando as águas recuaram, a maioria de nós no Ocidente se propôs à reconstrução, definindo nosso próprio significado de vida. As diversas definições entre nós trouxeram o pós-modernismo nos anos 1970. O pós-modernismo diz que não há metanarrativa para a vida, em outras palavras, não há como explicar quem somos ou como chegamos até aqui. O pós-modernismo diz que qualquer cosmovisão que afirma interpretar a vida e a história através de um significado abrangente está errada. Não importa que o próprio pós-modernismo tente interpretar toda a vida com um único significado abrangente, ou seja, que não há significado. E foi aí que nós, Jennifers, e a geração X e os millennials, e muito provavelmente você, cara leitora, entramos em cena. Você e eu nascemos em uma época em que o relativismo e o individualismo triunfaram. A cultura de nossa infância foi decididamente anti-autoritária. Em vez de descobrir a verdade objetiva, fomos ensinadas a definir nossa própria verdade subjetiva. Ao contrário de milênios de gerações anteriores, nós nos propusemos não a descobrir o sentido da vida, mas a dar às nossas vidas seu próprio sentido. Da dependência do eu à deificação do eu. Aqui nos anos 2000 conseguimos tirar os grilhões de qualquer definição institucionalizada de verdade ou de realidade, ou de certo e errado. A liberdade triunfou como nosso maior bem. A liberdade individual supera todas as normas e valores da sociedade anterior. Ela é a principal. Quer soubéssemos ou não na época, a prioridade e o poder do indivíduo foram elevados em nossas salas de aula do ensino fundamental. O movimento de autoestima de nossa infância utilizava currículos escolares que nos ensinavam a cantar slogans como "Eu posso lidar com isso, eu posso fazer isso acontecer" e eu sou suficiente. A salvação de nossa infância foi encontrada em nós mesmas. E nós levamos isso para a idade adulta. Não é necessário procurar além do Instagram e das lojas de decoração doméstica para ver as mesmas mensagens em nossas xícaras de café e almofadas. Vemos essa priorização do eu na cultura popular, na televisão e no cinema, nos livros de criação de filhos. Na música, isso está em todos os lugares. Nós consagramos o eu não apenas na cultura pop, mas também em nossas leis. Em 1992, a Suprema Corte Americana consagrou esse ponto de vista na lei quando opinou que o coração da liberdade é definir o conceito de existência de uma pessoa, de significado do universo. A definição da realidade da própria pessoa é defendida em todas as formas de políticas nos campi universitários, nas salas de reunião de empresas e nas sinalizações de banheiros públicos. Não é permitido que nada se interponha no caminho de você ser você mesma. Você se define. Você faz o você. Todos os outros andaimes da sociedade devem se submeter ao eu. O nosso maior valor, fragilidade, o problema primário com a deificação do eu. Quando nos deificamos, exigimos que a realidade se adapte aos nossos próprios desejos, ao invés do contrário, nos conformarmos à realidade. E quer saibamos ou não, essa autodeificação exige que nos adoremos, que nos sustentemos, que nos convençamos de que somos suficientes e dignas de sermos seguidas. Quando nos tornamos nossa própria fonte de significado, também nos tornamos nossa única fonte de satisfação e de realização. Nós nos colocamos em um ciclo de definição de nós mesmas e de adoração a nós mesmas. Para manter essa cosmovisão, devemos nos tornar nossos próprios mestres. Ironicamente, na verdade, não nos tornamos livres. Nós temos não apenas que reunir nosso próprio significado, objetivos e sonhos, como também fornecer nossa própria energia e a capacidade de cumpri-los. Estando no trono, nós devemos ser verdadeiramente mulheres feitas por nós mesmas. Devemos conjurar tudo, desde o sentido da vida até a energia e a capacidade de vivê-la. Isso nos torna frágeis. Tudo depende de nós. Hoje temos que criar nossos mundos e fazê-los girar. A deficiência, quando a deificação do eu não é suficiente. O problema da autodeificação é que ela se limita a si mesma. Nós nos incapacitamos por não nos permitirmos olhar para algo maior, algo de fora ou alguém de fora. Como investigaremos no próximo capítulo para obter nosso significado e propósito? Nossa única esperança é acreditar em nós mesmas quando dizemos que somos suficientes, e devemos nos alimentar de uma dieta constante de elogios dos outros. Como você sabe que chegou ao ponto de ser tudo o que você quer ser se você não receber elogios por suas conquistas? Uma vida tediosa não é suficiente para saber que você está no pináculo de seus sonhos. Temos que estar lá fora, recebendo os aplausos das multidões.
Mas o apetite pela aprovação é insaciável, e nunca temos a certeza de que estamos no caminho certo. Quantos likes na mídia social são suficientes para saber se você finalmente alcançou as estrelas? Os mantras de autoestima de nossa infância acabam por soar vazios. O slogan "Eu posso fazer acontecer", repetido por nossos professores, pais, cultura pop e até mesmo pelas leis, não nos dá a vida que pensávamos que nos daria. Ironicamente, a cosmovisão que supostamente nos dá a vida nos suga. Se você e eu não podemos ser quem nos propusemos a ser, então nós nos perdemos. Como diz o pastor e autor Timothy Keller, o eu moderno é esmagador. Seguir nossos corações não funciona quando nossos corações também devem dizer para onde estamos indo e como chegar lá. Somos como um cão perseguindo seu próprio rabo. Não há começo. Não há fonte externa para a energia e a alegria necessárias, e direção para onde estamos tentando seguir. E assim acabamos perseguindo freneticamente o nosso rabo até ficarmos exaustas. À medida que traçamos o mapa das cosmovisões históricas, vemos que o caminho que nos levou a fazer o eu triunfar acima de tudo também nos levou à nossa própria destruição. Estamos nos destruindo ao tentar seguir a nós mesmas. Desde a segunda metade do século XX, pressupusemos que temos autoridade para nos criar e viver nossa própria realidade. Mas essa visão é fatalmente falsa. É o que está afligindo a minha e a sua geração. Estamos no pronto-socorro e precisamos de um diagnóstico exato. Em determinado momento de meus primeiros anos como mãe, eu tinha 3 filhas, todas com idades de 3 anos para baixo. Qualquer que seja a loucura que você esteja imaginando, ela é exata. Durante aquela época de loucura, tive uma dor de garganta que não passava. Eu estava tomando um analgésico várias vezes ao dia para manter a dor, o inchaço e a febre à distância. Mas depois de alguns dias, o inchaço chegou ao ponto de eu ter dificuldade para respirar. Então fiz o que qualquer mãe de criança pequena faria: eu fui dirigindo até o pronto-socorro. Era simplesmente mais fácil deixar as crianças em casa com meu marido do que fazer com que ele levasse toda a família ao hospital. Estacionei meu carro e entrei na sala de espera do pronto-socorro imaginando que ficaria esperando por horas para ser vista. Em vez disso, depois de responder a algumas perguntas, fui levada para trás de uma cortina e comecei a receber o tratamento. A médica de plantão ficou claramente alarmada. Eu a ouvi ligar para o meu marido: "Senhor, sua esposa está muito doente. Ela não chegará em casa tão cedo. Ela receberá antibióticos por via intravenosa e é possível que tenhamos que inserir um tubo na traqueia dela. Ela estará na UTI, então venha aqui quando puder." Recebi morfina para as dores, perdi e recobrei a consciência do meu entorno durante os dias seguintes. Claramente eu tinha diagnosticado mal a minha dor de garganta. O que inicialmente parecia ser um pequeno incômodo piorou até que, na realidade, tornou-se uma crise que ameaçava a vida. O analgésico não ia interrompê-la. O que eu pensava ser uma gripe era, na verdade, uma infecção agressiva fechando minha garganta. Meu diagnóstico errado, não instruído, colocou minha família e a mim em perigo. Um diagnóstico errado para entender a atual crise de saúde mental e emocional das mulheres no Ocidente fará a mesma coisa. Não podemos simplesmente engolir alguns comprimidos de analgésico, se quisermos ter alguma esperança de sair dessa batalha em que estamos metidas. Não é que o movimento feminista tivesse entendido tudo errado. Não é que nós mulheres estejamos apenas fazendo muito e estamos cansadas. Não é que a medicina e a prática da saúde mental não sejam úteis. É que o nosso problema é profundo. Tem a profundidade da alma. A autora Rosária Butterfield acerta precisamente quando escreve: a verdadeira questão no âmago é a personalidade. Falhar em discernir corretamente quem somos nos torna incapazes de discernir com precisão qualquer coisa que tocamos, sentimos, pensamos ou sonhamos. Falhar em discernir corretamente quem somos nos torna incapazes de saber apropriadamente quem é Deus. Estamos verdadeiramente perdidas em uma escuridão criada por nós mesmas. O ousado teólogo e reformador João Calvino identificou isso há 500 anos quando disse: "Pois a praga de nos submetermos ao nosso próprio governo nos leva diretamente à ruína." É verdade. Estamos perdidas no breu que nós mesmas geramos e chegamos aqui ao destronarmos Deus e entronizarmos a nós mesmas. Nós nos deificamos. E isso nos levou ao nosso fim. O remédio: lembrar-se de quem somos e a quem pertencemos. A cultura nos diz que o remédio para nosso esgotamento é ter mais tempo para si. O que precisamos é de mais descanso, mais momentos de silêncio sozinhas. Um veículo de luxo mais agradável que possa bloquear o estresse do mundo. Possivelmente uma babá e uma faxineira para nos ajudar a equilibrar tudo. Mais vinho, mais café, terapia, medicina.
Mais reflexão. Encontre sua tribo, seu povo, sua máfia das mães para lembrá-la de que você é suficiente e de que consegue fazer isso. Mas eu acredito que precisamos voltar ao início. Precisamos nos lembrar de quem nós somos e a quem pertencemos. Como fomos criadas e por quem? Para que propósito fomos criadas? Com que tipo de energia estamos destinadas a funcionar? Nosso remédio está na recuperação de nossa cosmovisão. Está em rejeitar o movimento de autoajuda que nos criou e em reorientar-nos de volta para o Deus que nos fez. A cura deve acontecer em nossas almas. Nossa saúde virá quando nos enraizarmos no que é verdadeiro. Encaremos isto: fomos enganadas pela cultura que nos criou. As ideias em que mergulhamos estão causando estragos. Ao confrontá-las com as verdades bíblicas do Evangelho, vemos como elas são ocas. Como as criaturas sedutoras, mas destrutivas da mitologia grega, o eu é uma sereia. De fato, somos atraídas por nós mesmas. Mas o enraizamento em nós mesmas nos levou à nossa ruína. A reflexão do eu consigo fazer isso e a construção de nós mesmas a partir do interior nos esgotou. Vemos agora que não há descanso para aquela que depende de si mesma para tudo. Nossa atual condição de crise não é a que o doador da vida pretendia. Ele nos criou de uma maneira específica para um propósito específico. E ele pretendia que fossemos energizadas e cheias de alegria em um relacionamento com ele. Admitamos que não somos suficientes e nos voltemos para o Deus que é. Perguntas para reflexão. 1. Quais são algumas das cosmovisões não verbalizadas nas quais você nasceu? 2. Quais ideias de cosmovisões dos anos 1600, 1700, 1800 e 1900 você vê se desenrolando na cultura atualmente? 3. Que problemas você enxerga na autoajuda? 4. Pense em nossa tendência cultural de definir a realidade, em vez de descobrir a realidade. Em outras palavras, tendemos a exigir que a realidade se conforme aos nossos próprios desejos, em vez de o contrário, nos conformarmos à realidade. Quais são alguns exemplos da vida real em que isso é problemático? 5. Você concorda que o eu moderno é esmagador? Reflita sobre o ciclo exigido pela autodeificação. Devemos adorar a nós mesmas, nos sustentar e nos convencer de que somos suficientes e dignas de sermos seguidas. Você já experimentou isso? 6. Leia Colossenses 2:8 e Romanos 1:28 a 30. Como esses versículos falam de nossa cultura atual? 7. Peça a Deus para lhe revelar em que aspectos você foi conformada com os ideais culturais e não com os ideais de Deus. Em que áreas você cedeu em sua mente e em que áreas você precisa ser renovada. Medite em Romanos 15:13 e peça a Deus que se revele a você e lhe mostre em que encontrar a alegria duradoura enquanto avança neste livro.